Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer a decoração de um bolo de 2 andares. O segundo andar desse bolo será um andar falso. Utilizaremos a técnica de decoração com papel fotográfico e acetato. Eu sei que muita gente não gosta dessa técnica, mas é uma dica para quem está iniciando agora. Ajuda muito, é uma grande sacada, gente. Então, para começar, eu vou aplicar no bolo uma leve camada de chantilly na parte de cima e também na lateral do bolo. A aplicação desse chantilly fará com que o acetato deslize mais fácil e não grude no recheio. Sendo assim, quando o cliente for retirar o acetato, não vai correr risco de sair pedaço do bolo grudado no acetato, tá bom, gente? Como vocês podem ver, é uma camada bem fininha em todo o bolo. E como um bolo normal, você vai fazer uma pré-camada e retirar o excesso dela. Então, pessoal, eu vou utilizar esse rolinho de acetato da BWB. Ele tem 15 centímetros de altura. Eu vou aplicar ele em volta de todo o bolo e vou deixar um pequeno espaço de sobra para poder fixar com firmeza. Eu vou, nessa parte aí, retirar o excesso do acetato, porque para essa decoração ele não terá utilidade, tá bom? Nessa parte eu vou comprimir o bolo um pouquinho, vou fixar com um pedacinho de durex, somente para que não corra risco do acetato dar folga e causar alguma imperfeição na decoração. Agora eu vou começar a aplicar as minhas placas de papel fotográfico. Eu estou utilizando para fazer a fixação das placas durex tradicional e uma fita utilizada em artesanato conhecida como fita banana. Pessoal, eu poderia também ter feito a colagem das placas antes e ter deixado mais ou menos no centímetro que eu utilizaria para decorar todo o bolo. Mas tem pessoas que ainda não têm prática de fazer com a faixa inteiriça. Então, eu fui colocando faixa por faixa, tá? Só para facilitar o entendimento mesmo e facilitar também para quem tá aí, né? Não fez ainda ou vai tentar fazer a primeira vez. Esse bolo, pessoal, foi um presente para a filha da minha prima. Uma festinha aqui na nossa casa mesmo. Já coloquei a metade das faixas e quando fica alguma folguinha, eu vou e retiro com um pedacinho de durex. Bem pequenininho mesmo, para que ele não transpareça. Aí vocês podem ver que eu vou utilizar um método diferente. Eu fiz a parte de trás do bolo primeiro, para depois fazer a parte da frente.
Então ali eu estava fixando a frente do bolo, a placa da frente do bolo, para de uma forma com que não desse muita diferença, eu já tivesse a percepção das outras faixas que eu coloquei, entendeu? Ficou tipo uma diferença de desnível entre uma faixa e outra, mas não tem problema, a gente vai acertar com a tesoura e a decoração acaba também inibindo essas imperfeições. Como vocês podem ver, o excesso eu estou retirando com a própria tesoura mesmo. Gente, no dia que eu estava fazendo esse bolo foi uma correria. Eu havia feito primeiro as minhas encomendas e eu comecei a decorar esse bolo praticamente 10 minutos antes da festa. Então, não reparem. Aí o segundo andar, como eu falei, ele é falso. Eu vou aplicar no isopor uma leve camada de chantilly. Pessoal, peço desculpas, eu tive um problema com o celular e não gravou parte do vídeo. Então eu dei a dica, né, de passar um pouco de chantilly no isopor, para que a gente trabalhe sempre de forma que o chantilly fique em contato com o próprio chantilly. Aí, utilizando o bico 1M, nós vamos fazendo rosetas nessa parte de cima do... Para chegar nesse tom de rosa, eu utilizei um pouquinho do vermelho morango com um pouquinho do lilás. Na hora de colorir o bolo, eu vi que eu estava sem chantilly, desculpa, sem corante rosa. E eu queria um tom mais fechado, eu não queria um tom muito aberto. Fazendo rosetas, sempre a segunda camada, entre meio a roseta é da camada de baixo, gente. Isso evita com que fique falhas entre uma roseta e outra. Como eu disse, foi na correria, ficou até mesmo um pouco desnivelado, mas no final da decoração não deu nem para perceber. E essas rosetas nesse tom ficaram lindas, observem. Vou cobrir a parte de cima do bolo também com rosetas. A mãe da criança, ela irá usar uma vela feita de biscuit em cima do bolo, então a gente não precisou aplicar nenhum enfeite específico na parte de cima do bolo, foi somente as rosetas mesmo. Aí eu estou finalizando, né?
Demorei um pouquinho porque eu precisei misturar mais chantilly, viu, gente? O que eu tinha feito não havia sido suficiente. Vou fazer rosetas embaixo também. E embaixo eu vou fazendo um acabamento tipo como se fosse uma meia concha, uma meia pitanga mesmo, com o bico M deitadinho. Eu vou aplicar também no bolo um topo simples de bolo, mas somente na lateral. Então, esse foi o resultado final do nosso bolo. Se gostou, deixe seu like e se não é inscrito, inscreva no nosso canal. Tchau, tchau!